sejam todos bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube. Então, eu fiz um levantamento que é a posição do Vasco desde o brasileiro por pontos corridos, desde quando começou pontos corridos, em 2003 até em 2026, qual foi a posição e os pontos que o Vasco tinha na 14ª rodada. Então, obviamente, todos vocês já sabem, nós estamos na pior campanha do Clube de Regatas Vasco da Gama na sua história. Então, essa é a pior campanha e eu vou mostrar para vocês com números. Em 2003, nós estávamos em 16º lugar com 18 pontos. Porém, de 2003 a 2006, eram 24 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. Não eram 20. Apenas a partir de 2007 que começou a ser 20 clubes. Então, de 2003 a 2006, caíam 2 clubes por ano, então, para chegar ao número de 20 clubes. Então, em 2003, eram 24 clubes e o Vasco estava em 16º com 18 pontos. Em 2004, ele estava com 20 pontos na 12ª posição. Em 2005, eram 15 pontos em 17º. Lembrando que aí ele não estaria ainda na zona de rebaixamento. Em 2008, ele foi o 7º, isso aí até a 14ª rodada, ok? Estou fazendo um comparativo desse exato momento que nós estamos vivendo aqui na Série A em 2023. Então, 14ª rodada. O Vasco estava em 2006 na 7ª posição com 22 pontos. Em 2007, já com 20 clubes, nós éramos 7º colocado com 20 pontos. Em 2008, 14º colocado com 16. Em 2009, nós fomos para a 2ª divisão, ou seja, em 2008, nós caímos, sendo que na 14ª rodada nós tínhamos 16 pontos. Nós estamos, nesse momento, com 9, ou seja, nós estamos abaixo 7 pontos do que nós tínhamos em 2008. Então, aí você vê o drama que o Vasco vai viver nesse restante de temporada. Em 2008, que foi o ano do primeiro rebaixamento, da 14ª rodada, o Vasco estava em 14º lugar com 16 pontos e caiu. 2009, então, disputamos a 2ª divisão, voltamos em 2010. Em 2010, a gente estava em 10º com 20 pontos. Em 2011, éramos o 4º com 27. Aí a gente passou aí 2, 3 anos, realmente, que foi 2011, que fomos campeão da Copa do Brasil, fomos vice-campeão brasileiro, teve aquele lance lá na Libertadores, que perdemos o gol o Diego Souza perdeu aquele gol cara a cara. Então, 2011, 4º lugar com 27 pontos. 2012, 2º lugar com 31 pontos. Olha a diferença de campanha que nós tivemos ao longo desse período. Em 2013, há 10 anos atrás, nós éramos o 9º lugar com 19 pontos. Então, para você ter ideia de como esses 9 pontos que o Vasco tem nesse momento é preocupante. O Vasco está muito longe em relação às suas outras campanhas. Dando sequência aqui, em 2014, vamos voltar. Em 2013, que foi outro ano de rebaixamento, nós estávamos em 9º com 19 pontos. A gente tinha 10 pontos a mais do que nós temos hoje e mesmo assim nós caímos. Depois, em 2014, disputamos a 2ª divisão. Em 2015, a gente estava em 18º com 12 pontos. E aí, mais uma vez, nós caímos. Então, mais ou menos uma situação muito parecida com a 2015. E olha que em 2015 nós tínhamos 3 pontos a mais. Estávamos em 18º. Agora nós estamos em 19º com 9 pontos. Disputamos em 2016 a 2ª divisão. Em 17, 9º com 20 pontos. Em 18, 8º com 20 pontos. Em 19, 15º com 17 pontos. Em 2020, 11º com 19 pontos. Em 2021, disputamos a 2ª divisão. Ou seja, em 2020, nós tínhamos 10 pontos a mais, novamente.
e estávamos em 11º lugar e mesmo assim caímos. Não conseguimos subir em 21, disputamos a segunda divisão novamente, e em 23 estamos aí diante desse drama que é 9 pontos em 19 rodadas. Ou seja, a situação é muito complicada, é muito difícil. Então, se a gente pegou os números frios para comparar, para ver se ele era ou não o treinador ideal, então aí ele tem lá uma média de 1,5 pontos por jogo na sua carreira. Então, se ele fizer valer esses números, ele salva o Vasco. Em contrapartida, o Vasco tem um histórico de, pela primeira vez na sua história, está muito abaixo dos anos anteriores em número de pontuação, comparando a mesma rodada. Ou seja, a coisa está muito feia para o lado do nosso Vasco da Gama. Muito complicado, vai ser muito difícil a gente sair dessa. O treinador ele vai precisar realmente ter pulso firme, realmente proporcionar uma revolução no elenco, tentar mudar alguma coisa aí para o time reagir, para o time ganhar algumas partidas. E aí, quando a gente olha para os confrontos que nós temos, para os times que nós vamos pegar, porque essa sequência que nós pegamos agora era a sequência teoricamente mais fácil, né? Que a gente tinha uma sequência aí de times que estavam mais ou menos ali disputando com a gente o mesmo espaço na tabela. Da agora por diante, até os times que estão mais ou menos ali na nossa, abaixo, ali na segunda página, que a gente tem para enfrentar ainda nesse primeiro turno, que é o caso do América, esse está abaixo da gente. Mas e o Corinthians, que está já conseguiu uma vitória importante no final de semana contra o Atlético Mineiro, então já está começando a se distanciar. Já não está tanta baba, já não virou tanta baba como era antes. Então precisamos ter muita atenção, porque realmente a nossa situação está muito difícil. E eu não sei, sinceramente, por isso a dificuldade de conseguir um treinador. Então não adianta o torcedor se iludir, porque a situação é muito complicada. O lado positivo disso tudo é que, nesse ano também, a parte de baixo está muito enrolada. Então tem muitos times fracos, tem muito time que está, assim como o Vasco, patinando sem sair do lugar. Então isso pode ser de alguma maneira benéfico, porque aí a régua cai um pouco, ao invés dos famosos 45, a gente passa a ter uma régua menor, passa a jogar ali, de repente escapa com 40, de repente escapa com 38. Nesse momento, conseguiria se escapar com 38, mas o normal é 45, 43 a 45 pontos. Mas como está todo mundo ali patinando, pode ser que a gente consiga realmente sair desse atoleiro. E outra informação importante: o Vasco, como mandante do Brasileiro, olha que loucura, como mandante no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem apenas 19% de aproveitamento. Ou seja, com ou sem torcida, São Januário não tem sido para nós o nosso caldeirão. Ele não tem resolvido os jogos, ele não tem conseguido fazer com que o time ganhe força por estar jogando em casa, que antes era um fator decisivo, sempre foi, o nosso estádio sempre foi um fator decisivo para as nossas vitórias, mas infelizmente não tem sido assim nesse campeonato. O Vasco está com apenas 19% de aproveitamento, um aproveitamento muito abaixo para poder você ter qualquer pretensão de fugir de rebaixamento no campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que ficar atento, precisamos ficar muito atentos, porque a situação está muito ruim. E muito disso tem a ver com o fato da gente não conseguir sequer repetir a escalação. O Vasco está há 8 jogos sem repetir o time, ou por contusão, ou por suspensão, ou por opção técnica, tanto do Barbieri quanto do William Batista. O William fez 3 partidas, na verdade, contra Cuiabá, Botafogo e agora contra o Cruzeiro, e nenhuma das 3 partidas ele repetiu a escalação. Então, essa última, então, ele fez mudanças que todo mundo se surpreendeu. Então, é muito complicado também você dar ao time uma sequência de jogos, você dá ao time, dá aos jogadores um entrosamento, fazendo essas mudanças constantes. Então, o Vasco, em 14 rodadas, o Vasco mudou o time
há 8 jogos ele não repete a escalação. Então, ele mudou o time muitas vezes e, para isso, ele acabou aí comprometendo a parte técnica, o entrosamento, o desenvolvimento. É claro que tudo isso foi feito já desde o tempo do Barbieri por uma necessidade de buscar solução, que à medida que o time não encontrava o caminho, que o time não se encontrava em campo, ele se via na necessidade de mexer. Então, muitas vezes era tentando realmente fazer a coisa acontecer, mas infelizmente não deu resultado até agora, e isso de certa forma foi até prejudicial, porque acabou fazendo aí com que a gente tivesse essa dificuldade na tabela. Mas isso é um dado alarmante, precisamos ficar esperto para ver o que vai acontecer aí com o Vasco daqui para frente. Obrigado a todos que ficaram até o final. Um grande abraço a vocês. Valeu, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.